2020 e como é que... Então, sim, bom dia a todos. Muito obrigado ao Sr. Secretário de Estado pela brilhante apresentação, a lição que nos deu sobre agricultura de precisão. Muito do que eu vou dizer já foi dito. Infelizmente, ainda nos falta alcançar muitos passos até que a agricultura de precisão seja uma realidade na maioria das explorações portuguesas. E aquilo que vou fazer aqui hoje é, novamente, realçar alguns dos problemas, mas sobretudo tentar lançar aqui a discussão sobre a futura PAC, a PAC pós-2020, e como é que nós podemos pensar em medidas que auxiliem a adoção da agricultura de precisão. Antes disso, não está a funcionar. Não está ligado. Okay. Antes disso, dizer-vos que é muito interessante estar em 2018 aqui na AgroGlobal e com esta audiência fantástica. Em 2014 não foi a primeira AgroGlobal, mas portanto, já foi há 4 anos. Eu lancei o desafio ao Joaquim Pedro Torres, que havia um espaço na agenda, e disse: por que não fazermos lá um evento da agricultura de precisão, que na altura era qualquer coisa ainda um bocadinho das nuvens, um bocadinho, olha, lá veio o Ricardo falar de drones e coisas assim complexas, e o que é certo é que passados 4 anos a realidade está aí para demonstrar que veio a confirmar que a agricultura de precisão é o futuro, e a feira está pejada, como vão ver, em muitos stands de produtos, de serviços, nesta lógica da agricultura de precisão. Portanto, em 2014 fizemos este primeiro evento aqui moderado pelo professor Aguiar Pinto, que infelizmente nos deixou entretanto, e em 2016, já então sobre aqui a batuta da Pioneer, que percebeu o alcance desde cedo do que estamos aqui a falar. Portanto, já tivemos aqui um evento mais composto e mais participado. Hoje, no evento de hoje, tentamos subir um pouco a fasquia e pretendemos, e trouxemos aqui 2 convidados internacionais que passarei a apresentar depois de seguida à minha apresentação. E, portanto, como eu dizia, portanto, apesar das palavras fantásticas e otimistas do Sr. Secretário de Estado, nós estamos longe de atingir... Não funciona. Estamos longe de atingir os níveis da adoção da agricultura de precisão de outros países, nomeadamente dos Estados Unidos, nomeadamente, como vão ver, da Argentina, que estão bastante à frente. E, portanto, a ideia de convidar o Fernando Scaramuza foi precisamente para nos falar de como é que foi o processo de adoção, que problemas tiveram, o que é que teve sucesso, o que é mais rentável, para nos ajudar a nós, na fase decisiva em que estamos, a sermos eficazes a usar o nosso conhecimento e os nossos recursos, nomeadamente no âmbito da PAC. E, portanto, estes são números de 2015 da Universidade do Nebraska. Portanto, estamos a falar de adoções de 80% de conduções assistidas por GPS, que em Portugal é, de facto, a área também com maior adoção, da tecnologia de taxa variável na ordem dos 70%, e, portanto, nós estamos, embora tenhamos em Portugal já exemplos de todos estes equipamentos a funcionar em prestadores de serviço, a oferecer esse serviço, ainda estamos longe destes números. Ok? No entanto, já temos feito trabalho, e desde o ano 2000 que andamos a divulgar o conceito da agricultura de precisão, e este slide que vocês aqui veem são as utilizações, as práticas de agricultura de precisão, que, se quisermos hoje em dia ir visitar agricultores e prestadores de serviço que as ofereçam ou que as utilizem, é possível fazê-lo sem qualquer problema. E estamos a falar
de fertilização diferenciada, de correção de pH diferenciada, aplicação seletiva de herbicida com poupanças muitíssimo interessantes, portanto, a componente ambiental e económica verificadas no terreno, e depois as mais corriqueiras, a condução assistida e automática por GPS e também a monitorização em tempo real da performance vegetativa, quer isto dizer, plataformas de acesso a imagens da NDVI, do Sentinel. A maior parte das empresas de adubos e de sementes oferecem aos seus clientes já este serviço e, portanto, a disseminação é bastante grande. Se faz favor. Desculpa. O ecrã ficou vermelho. Já voltou. Ok. E aproveito aqui então para falar, alguns de vocês tivemos o privilégio de vos ter como convidados aqui na apresentação que fizemos há cerca de um mês do projeto Smart Crop na Quinta da Cholda, com o engenheiro João Coimbra, onde viram a aplicação no concreto de todos daqueles novo processo tecnológico da adoção da agricultura de precisão. Isto para nós é muito bom porque, apesar de ser um agricultor especial, muito inovador e ser uma exploração de alguma dimensão, permite-nos ter este conceito aqui da exploração piloto. Portanto, levar um local de demonstração onde tudo isto está a funcionar e a base para a disseminação. Portanto, o desafio seguinte, e isto ligado com a oportunidade agora da nova PAC, o desafio seguinte é como é que nós massificamos, como é que nós passamos do João Coimbra, do Rui Veríssimo, do Abílio Pereira, do João Banza, como é que nós passamos para a maioria dos agricultores, desde o mais pequeno no norte até ao maior no sul, desde os mirtilos ao arroz, à batata, ao olival, como é que nós massificamos? E esse é um desafio muito grande. Portanto, já passamos aquela fase de andar a dizer que isto é bom, que funciona, porque penso que já existem casos concretos nas nossas explorações. Portanto, essa fase podemos passar à frente. E, portanto, a primeira questão que eu coloco aqui é adotar o quê? O que é que é ter uma exploração gerida segundo os princípios da agricultura de precisão? E eu, correndo aqui o risco de começar aqui nos estrangeirismos, mas penso que o desafio aqui é muito aquilo que eu ali tenho, que é chapa versus mindset. O que é que eu quero dizer com isto? A via não é apostar simplesmente em hardware, em máquinas, em GPS, em ceifeiras de topo de gama. São necessárias, esses equipamentos são necessários, mas o que nós precisamos mesmo é mudar o mindset da gestão agrícola, é mudar a mentalidade, que é sempre aquilo que é mais difícil. E, portanto, penso que seria esta a lógica do choque, não o tecnológico, mas o cognitivo ou organizativo. Pronto. E, portanto, estamos em sintonia e isso, de facto, é o que é mais difícil. Portanto, passar de uma agricultura prescritiva, de base pela média, para passar aqui para uma agricultura de base geográfica, como preditiva, com base em modelos, com base em informação que constantemente nos chega ao telemóvel ou ao e-mail. E, portanto, o que é fazer agricultura de precisão? É possível ter agricultura de precisão, não é possível ter, não se compra, adota-se, transforma-se o mindset. E, portanto, entre este lado esquerdo, o ponteiro não se vê bem, entre o lado esquerdo em simplesmente apostar na ceifeira, no GPS e no drone, até ao lado direito em falar em inteligência artificial, IoT, blockchain, todas essas coisas aparentemente complicadas, eu, por via de querer a adoção, a querer a massificação, ficaria muito satisfeito se, no final de um próximo quadro, nos estivéssemos aqui num meio termo, em que as explorações agrícolas passassem todas a ter um sistema de informação geográfico, necessariamente, e que a receber dados e a produzir decisões para que os consultores, juntamente com os agricultores, juntamente com as organizações de produtores, possam então desfrutar dos ganhos da eficiência através da melhoria da tomada de decisão. E, portanto, aquilo que os ganhos são
são rápidos, alguns no início, quando nós passamos a ter as decisões baseadas em factos e não decisões baseadas em mitos, muitas vezes, em mesinhas e coisas que não são a prática do dia-a-dia. No fundo, a analogia com os médicos. Portanto, passarmos a funcionar mais como os médicos que não recomendam nenhum medicamento sem fazer análises, sem fazer radiografias, sem fazer essas coisas. E, portanto, aqui num mix entre os equipamentos, o hardware, mas também o grande foco nos dados e o grande foco na informação e na decisão e no tal ciclo de 1, 2, 3, 4 de compilação de dados, decisão e depois atuação. E, portanto, vocês verão aqui na feira, sobretudo ali no pavilhão Agrotech, Agroinove, peço desculpa, muito já de alguns equipamentos, aqui esta componente da agricultura 5.0, eu não estou a dizer, e quem sou eu para dizer que não é por aqui ou por ali, mas dizer que ficaremos muito bem servidos se a breve trecho conseguirmos estar aqui na agricultura 3.0, que é da georreferenciação. Passar a olhar para as parcelas não como médias, mas como subparcelas, como zonagem, como zonas de potencial diferenciado e que merecem de maneio diferenciado, taxas de azoto diferenciadas, fertilizantes genericamente, semente, tudo o que é hoje já possível de implementar. E, portanto, o que é que nós, se quisermos resumir, porque é que isto não é já prática comum, porque é que não estamos já a falar naqueles valores dos Estados Unidos ou da Argentina? Isto leva tempo. O tempo, a mudança, é qualquer coisa de difícil e que o tempo é um ingrediente. Se eu quiser resumir aqui em 4 estrangulamentos, eu diria que a questão fundamental, que é a base de tudo, é a formação, conhecimento e apuramento técnico para a reengenharia de processo. Portanto, passar a fazer os processos de forma diferente não acontece do dia para a noite, obriga à formação e conhecimento. Depois, um tópico que me é muito caro pela negativa, que é, e continua a ser infelizmente uma realidade, que é o reduzido apoio dos revendedores de equipamentos, sobretudo, lá está o tal hardware, os semeadores, as ceifeiras que são vendidas, e os semeadores VRT que são vendidos e que depois ficam ali arrumados e não há formação, não há apoio para a utilização dos equipamentos. E, portanto, isso é muito detrator da adoção. A palavra-chave aqui é confiança, é comprar para ter a confiança que vai funcionar. Depois também temos aqui este problema da dificuldade da percepção do roteiro da adoção, que é no meio da confusão tecnológica, qual é o caminho, portanto isso é uma limitação. E finalmente a questão da compatibilização dos novos processos com a operação atual. A ideia não é revolucionar a exploração toda de alto a baixo do dia para a noite, mas é ter aqui uma progressão e o circuito dos dados, o fluxo dos dados na exploração e, portanto, como é que isso é feito e como é que nós nos adaptamos. E, portanto, formas de acelerar a adoção, nós já temos falado em várias, nomeadamente num colóquio de milho, em que a Apromis me desafiou a explicar como é que um produtor de leite e silagem no Minho vai ser adotante da agricultura de precisão, e há um conjunto de estratégias que me parecem ganhadoras, nomeadamente o high-tech, low-tech. Há muita tecnologia de taxa variável que é possível fazer com semeadores convencionais. Uma via que eu sou muito a favor e que é a tendência histórica do setor, que é o recurso aos prestadores de serviço e às empresas de consultoria. Portanto, o negócio agrícola a tornar-se mais tecnológico, mais apurado, obrigará ao recurso à especialização e, portanto, os prestadores de serviço têm grande capacidade de tornar a compra das máquinas rentável pela sua escala e, portanto, é muito importante apoiar esta componente. O papel forte das organizações de produtores, que aliás já está espelhado na estratégia dos cereais, portanto, havia que me parece também uma medida muito importante. Organizações de produtores, na minha perspectiva, Sensolate, portanto, cooperativas, associações, portanto, tudo o que tenha um contacto mais direto com o agricultor, com vantagens muito grandes. O fortalecimento do ecossistema de inovação, que falava o Sr. Secretário de Estado, é fundamental, é a base disto tudo.
E, portanto, falando em ecossistema de inovação, dizer-vos que a própria organização deste seminário, deste evento, em si já esteve a base dos diversos patrocinadores, em si já tiveram a capacidade de se juntar e de cada um trazer aquilo que sabe melhor e no final conseguirem chegar a soluções, nomeadamente a Camso, a Forte, com os equipamentos que depois à tarde teremos a oportunidade de ver no pivô da entrada da Agroglobal, a Corteva, a Herculana, a Hidrosof e a Tecniferta. E, portanto, é o espelho desta capacidade de entidades públicas e privadas e prestadores de serviço falarem uns com os outros e servirem melhor quem está no centro disto tudo, que é o agricultor e a sua sustentabilidade. Sem sustentabilidade do agricultor, tudo isto vai desta para melhor. E, portanto, não me esqueci ali da administração central e regional, que tem aqui também um papel muito importante. E, portanto, o meu último slide, já não me quero esticar, quero dar o protagonismo aos nossos convidados de fora. E sem dar respostas, porque também ainda não as tenho, mas como faço parte do grupo de peritos da reforma da PAC, nomeadamente pelas competências da agricultura de precisão, deixar-vos aqui para a sessão depois de perguntas, de debate, de pensarmos um pouco que caminho é que nós queremos seguir para utilizar os fundos da PAC. Poderão perguntar-me, então, mas se isto é rentável e bom, porque é que precisamos de apoio? Se pudermos acelerar o processo, tanto melhor. Se os recursos estão disponíveis, tanto melhor e podemos queimar etapas no processo. E, portanto, o desafio é, novamente, como é que se financia a mudança do mindset, a mudança da gestão da inovação, que é o que estamos aqui a falar, como é que desenhamos medidas que sejam eficazes, flexíveis, perduráveis e fiscalizáveis, portanto, que sejam fáceis de quem vai fiscalizar a medida, não ser só marcar, ok, tem uma sonda, ou tem isto, então faz agricultura de precisão. Não é isso que pretendemos, ou acho que não é isso que é gerir de forma precisa a exploração agrícola. E, portanto, existem diversos modelos que podemos pensar e eu gostava depois de ter o vosso input, nomeadamente um modelo tipo medida agroambiental, o modelo que já existe também do cheque, se não me engano a medida chama-se Vale Inovação, para empresários, para os prestadores e para as OPs. A valorização da VGO nos projetos de investimento já existe, portanto agora no PDR ela já é uma realidade, portanto, nomeadamente kits de monitorização, NDVIs, etc. Ou, por hipótese, criarmos, se acharmos interessante, da mesma forma que temos uma certificação de produção integrada ou de agricultura biológica, chegarmos a esse ponto de certificar o que é uma exploração gerida segundo os princípios da agricultura de precisão. Portanto, este é um assunto muito complexo. Alguns dos presentes saberão muito mais do que eu sobre a PAC e como é que ela se utiliza na prática e, portanto, seria interessante entrarmos por estas vias, beneficiar o esforço ou beneficiar o resultado final. Portanto, são tudo questões que deixem aberto. Portanto, aqui ainda tinha aqui para falar sobre os 10 princípios da agricultura de precisão, deixo para depois e então termino a minha apresentação. São mais perguntas e mais exposição de problemas para depois ter o vosso input. E iria então passar a palavra ao Francisco. Quem é que fala primeiro? Desculpa lá. É o Fernando. Pronto. Passamos aqui então a palavra ao Fernando Scaramuza. Fernando Scaramuza trabalha no INTA, é o responsável do Programa de Agricultura de Precisão no INTA, na Argentina, o Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária. Portanto, é alguém que acompanha de perto e nos vai testemunhar o processo todo de adoção na Argentina, com uma ressalva. A área de cereais, a área de milho em Portugal, Tiago, se não me engano, anda nos 117 mil, o último e-mail que nós recebemos com o valor. Na Argentina, 8 milhões de hectares. Okay? Portanto, são escalas completamente diferentes. Estamos a falar de mundos diferentes
15 mil ceifeiras com GPS, tudo isso. Portanto, agora, isso não pode ser dizer assim, não, nós não somos a Argentina, isto não vai funcionar. Não, nós temos é que perceber, à nossa escala, como é que vamos tirar partido, nomeadamente entre os prestadores de serviço e entre as organizações de produtores e tudo isso. E, portanto, sem roubar mais tempo, passava então a palavra ao Fernando Scaramuza para iniciar a sua apresentação. Muito obrigado.